Oi gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou a Day, este aqui é o Blog by Day, sejam todos muito bem-vindos ao nosso caderno de tricô na internet. O vídeo de hoje é um sapatinho estilo botinha para bebê que você pode utilizar restos de fio para confeccionar peça para presentear amigos, para doação. A receita escrita fica disponível lá no blog e tudo que você precisa tá aqui, olha, na descrição desse vídeo. Vamos pro passo a passo, mas antes eu quero te convidar para curtir o Blog by Day nas outras redes sociais e continuar tricotando junto com a gente. Vamos pro vídeo e a gente se vê lá no final. Para começar a nossa costurinha, eu tenho aqui o sapatinho que a gente viu no vídeo anterior, agulha de tapeçaria e tesoura. A fita de cetim é opcional para decoração. A gente vai pegar a agulha de tapeçaria e aquela ponta de fio grande que a gente deixou quando a gente arrematou a nossa peça. É esse o fio que a gente vai utilizar para costurar. A gente vai colocar ele na agulha de tapeçaria e virar a nossa peça para o lado do avesso, desta forma, porque nós vamos começar a costura com o avesso voltado para a gente. Então, agora eu vou aproximar um pouquinho para mostrar para a gente. Nós vamos ligar uma extremidade com a outra extremidade da nossa peça. Então, a gente vai pegar esse primeiro pontinho aqui do cantinho e passar toda a nossa agulha de tapeçaria por ele. Depois nós vamos passá-la por debaixo do fio, de forma que nós vamos montar o número 8 para travar esse fio. Então, nós ligamos o primeiro pontinho de um lado com o primeiro pontinho do outro lado. Esse é o número 8 e ele trava o nosso fio. Agora, a gente vai seguir a costura em direção ao cantinho do sapatinho. E eu tô pegando, gente, um sorrisinho e um chapeuzinho. De novo, um sorrisinho e um chapeuzinho. Quando a gente faz isso, a gente tá pegando uma carreirinha inteira, tanto o ponto de cima quanto o ponto que está logo abaixo. Sempre que a gente pegar 2 de um lado, nós precisamos pegar também 2 do outro lado. Eu vou aproximar agora um pouquinho. Então, mais uma vez, a gente pega um chapéu e um sorriso. Um chapéu e um sorrisinho. Isso é uma forma mais lúdica, tá, gente? Para conseguir explicar. Nós vamos pegar de 2 em 2 desta forma até chegar na parte do nosso passa-fitas. Então, eu peguei uma parte de um passa-fitas do lado e agora eu vou pegar a parte do passa-fitas do outro lado. Passo e eu vou puxar o meu fio, porque a costura no tricô a gente aproxima desta forma. Viu? Então, a gente já costurou todo o caninho da nossa peça. Agora, nós vamos girar a nossa peça para o lado do direito. Não se preocupe que isso é normal, porque esse caninho ele é virado. Junto novamente as duas partes e sigo costurando em direção ao calcanhar. Agora, eu pego um chapéu e um sorrisinho. Eu vou acompanhando a carreira e pego o ponto de cima e o logo abaixo dele. Porque as carreiras, elas são compostas de 2 partes de fio, olha. São duas barrinhas, entenda como você preferir. Mas é sempre 2 tracinhos que eu preciso pegar, 2 pontinhos. Então, se eu pego 2 de um lado, eu preciso pegar os respectivos 2 do outro lado e puxar. E isso eu vou fazer em toda a lateral do meu sapatinho. Eu estou agora me aproximando na parte do calcanhar. Muitos amigos têm um pouquinho de dúvida nessa parte. A parte do calcanhar, gente, eu não gosto que fique bicos. E para não ficar bicos, eu vou fazendo uma curva, pegando 2 pontos um pouco mais para dentro. Não precisa você se preocupar de pegar esse ponto bem na lateral. Então, a gente vai formando uma curva
pegando ali alguns pontos. Se ficar um pouco bagunçado, não tem problema. Quando a gente termina, a gente passa aquele fiozinho para dentro e agora a gente vai costurar a sola do nosso sapatinho. A sola vai seguir a mesma lógica. Nós vamos pegar 2 pontos de um lado e você não precisa se preocupar se você não conseguir pegar exatamente o primeiro ponto, mas do outro lado a gente precisa pegar 2 também. Então eu conto mais ou menos a borda e coloco nos primeiros 2 pontos para dentro do sapatinho. Tem uma margem que você consegue perceber? Essa é uma margem de segurança no tricô, é a nossa costura, é a nossa linha guia. E sempre que eu pego um ponto, logo em cima eu puxo o ponto para conseguir fazer uma costura na mesma direção. Eu não posso ficar variando muito o local onde a minha agulha está entrando. Então eu sempre faço isso. Eu coloco 2 pontos em um lado, 2 pontos em um outro, lembrando de manter essa borda de segurança, que é a minha linha guia, por onde eu me guio na hora que a gente está fazendo a costura. Quando a gente vai fazendo essa costura na sola, a gente vai em direção a essa parte final dos dedinhos e você vai ver que vai ficando difícil segurar a peça porque realmente vai sobrando pouco espaço para a gente colocar os nossos dedos. Não tem problema, isso é natural. Eu sugiro que você vá colocando a mão por dentro do sapatinho para ajudar você a ver a trama da sua peça. Tricô não rasga, então não tem problema. E para te ajudar também a ir verificando até quanto que você vai fazer a sua costura. Outra dúvida que muitos amigos me pedem é até que ponto eu faço essa parte dos dedinhos. Eu também não gosto que ele fique com bico e para evitar esse bico, quando você vê que você já chegou na parte dos dedinhos que deu para fazer uma costura legal, você não vai fazer bicos na sua peça. Eu vou mostrar para você entender melhor isso. Aqui, gente, muita gente vai costurando esse bico até não existir mais. Você percebe que já tá ficando um furinho bem pequenininho? Então eu pego o ponto de um lado, verifico que não tem mais aquele furinho, pego um ponto e já vou passar minha agulha pro lado de dentro. Tem gente que fica dando muitos pontos aqui e a peça acaba ficando com um bico e fica um pouco feio quando a gente põe no pezinho da criança. Quando eu passo a minha agulha pro lado de dentro, ó, ele deu um nozinho aqui, eu vou acelerar um pouquinho o vídeo porque eu vou desmanchar esse nozinho. Isso acontece às vezes no tricô, é normal. Prontinho, agora a gente vai utilizar aquele excesso de costura. Lembra que eu deixei uma borda de segurança na minha costura? É porque eu vou utilizá-la para fazer para esconder o fio do meu trabalho. Então a gente dá umas 4, 5 passadinhas pela costura do trabalho e a gente já pode cortar esse fio. A gente vai procurar toda a ponta de fio que eu tiver no meu trabalho, vou colocar na agulha e vou esconder novamente no excesso da costura de tapeçaria. Como eu falei anteriormente, a gente dá umas 4, 5 passadinhas e não tem perigo, não tem problema. Essa é uma das formas de se esconder um fio de costura no nosso trabalho, que não vai danificar a peça e não vai fazer esse fio voltar para o lado do direito. Vamos inverter a peça. Essa peça tem um caninho dobradinho, então a gente vai só deixar ele se curvar naturalmente e tá pronto o nosso sapatinho. Você vai repetir a costura da mesma forma na outra peça. E esse sapatinho pode ser decorado com uma fita de cetim. Se você quiser, já deixei na lista de material da receita escrita, a gente utiliza 60 centímetros de fita de cetim, cortado no meio da 30 para cada pezinho. E agora você pode produzir mais sapatinhos. Aqui tem sugestões de cores e tons diferentes para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Tchau, tchau! Para mais videoaulas no tricô, acesse o Blog by Day e siga tricotando junto com a gente.